Fala rapaziada, Sérgio Português na área, tô de volta para mais um vídeo. Dessa vez vou trazer aqui os resquícios ainda desse jogo Vasco 2, Red Bull Bragantino 2. Infelizmente aí um empate com um gostinho de derrota. A gente sabe aí que o Paiva poupou alguns atletas para poder estar trazendo agora 100% força máxima contra o Atlético Goianiense nessa terça-feira pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. O Paiva que poupou alguns atletas como o Piton, né, e também o Verratti e outros jogadores que não puderam participar, como o PH e também o Cocão, com o terceiro cartão amarelo, desfalcaram ali a equipe principal do Vasco. O Vasco que, na minha opinião, sentiu muito a falta do Verratti, e é sobre o Verratti que eu quero estar falando aqui a respeito desse vídeo aí, exclusivamente pelo Verratti, dono do time, mesmo com o Coutinho e Payet, jogadores que já disputaram Champions League, já jogou na seleção brasileira o Coutinho, na seleção francesa o Payet, jogadores importantes nos seus países de origem, jogadores que passaram por grandes clubes da Europa, mas na minha opinião o Verratti é a alma do time, é o dono dessa equipe, é um cara que contagia bastante, né, a equipe. O Vasco que no primeiro tempo vinha muito mal, vinha um time disperso dentro de campo, e eu até comentei ali no intervalo que o Vasco deveria estar ali botando uma tomada, os jogadores no 220, e simplesmente a energia do Vasco foi comprovada com a entrada do Verratti. Você via no intervalo que o jogador já incentivava ali os mais novos, chamava a responsabilidade e não deu outra. Rapidamente o Vasco empatou o jogo, virou, e infelizmente no final, uma cochilada da nossa zaga, o Bragantino empatou o jogo, mas não é por causa disso que eu quero falar, não é placar, é sobre o Verratti. Verratti que o ano passado não era a primeira opção na janela de transferência do meio do ano, né? O Vasco pretendia trazer outros atletas que, por sinal, disputavam ali a liderança, né, da artilharia do campeonato argentino, justamente com o Verratti, e o Vasco, num susto, numa iluminação divina, conseguiu fazer ali uma negociação com o Belgrano, né? O time veio emprestado para poder ser inscrito, né, no bid da CBF, porque o Vasco deixou para o último lance, em cima do laço ali, para trazer o jogador, quase que não deu para ele ser inscrito. Então, numa manobra ali, o Vasco trouxe ele por empréstimo, mas com obrigação de compra, e logo depois o Vasco exerceu ali essa obrigação e, graças a Deus, contratou o Verratti. O cara que logo no seu primeiro jogo contra o Grêmio já fez um gol, demonstrando ser um artilheiro, um cara que na maioria das bolas aéreas ele ganha, os jogadores adversários já têm essa preocupação. Ano passado, como ele era uma surpresa, ele saiu-se muito melhor, fazendo ali uma média de um gol a cada 2 jogos, né? E foi com certeza aí um dos pilares do Vasco para a permanência na primeira divisão. O Verratti que no começo do ano agora o Grêmio também demonstrou interesse em tirar o atleta do Vasco. O Vasco fez ali um reajuste salarial, né? Aumentou o salário do atleta, aumentou um ano mais ali do contrato. No meio do ano houve uma especulação também do Boca Júnior, que estava querendo contratar o atleta, né? Mas ele prontamente já negou, disse que mesmo se houvesse uma oferta do gigante lá do futebol argentino, ele não ia aceitar, porque a família já está adaptada ao Vasco, ele gosta muito do Vasco, né? Tem um carinho enorme pela torcida, e a torcida tem esse carinho, é recíproco. A gente sabe aí que ele é importantíssimo para o nosso time, para a presença desse jogador. Parece que ele é um multi-homem, um multi-atacante. Ele está em todo canto do ataque, nas 3 partes do ataque ele vai pela ponta esquerda, vem pela ponta direita, brigando bastante, mesmo com as limitações que ele tem. Ele não é um jogador habilidoso, mas é um jogador
que ocupa bem os espaços, faz bem o pivô, e dentro da área a gente sabe que ele é um leão, não tem quem ganhe na cabeça, ele tromba com todos os jogadores, então demonstra uma presença que infelizmente o GB que entrou no lugar dele não tem. O GB é um jogador mais refinado, tem uma habilidade, pode estar jogando ali como segundo atacante, mas não tem muitas características iguais a do Verratti. Tanto que o GB guardou ali o seu golzinho, mas você vê que no gol do Adson, a calma, o espaço que ele ocupa do adversário, fazendo ali a parede para o golaço que o Adson fez, a presença dele muda totalmente o nível do time, muda as características da equipe. É um cara que está brigando o tempo todo, ajudando bastante, e infelizmente a gente não vai poder contar muito tempo com o Verratti. O jogador já está com 36 anos, o Vasco tinha que ter dado essa sorte de ter descoberto essa joia argentina há tempos atrás, aí, pelo menos mais uns 3 anos atrás, para a gente poder ter desfrutado bastante aí desse jogador que, incrível, por incrível que pareça, os argentinos também não tinham descoberto esse jogador jogando lá na Argentina. Ele que fez ali a sua carreira toda no futebol argentino. Os gigantes River Plate e Boca Juniors não conseguiram detectar esse jogador. O Vasco aí felizmente conseguiu, mas o pouquinho que ainda nos resta vai ser aí de muita alegria, de muita satisfação. A gente está desfrutando da presença do Pablo Verratti no nosso time. Diga aí nos comentários o que vocês acham aí a respeito do nosso pirata da colina, Pablo Verratti, se ele é mesmo a alma do time, se ele é o cara, se ele é o dono dessa equipe aí, valeu? Curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal para a gente estar podendo resenhar um pouco mais aqui com cada vez mais vascaínos no nosso canal. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaínas, tamo junto. Fui!